Oi, antes do vídeo começar, rapidinho, eu fiz um vídeo exclusivo para os membros, falando sobre mundo aberto. Então, se você quiser ver esse vídeo, seja membro. No final ainda segui um desenho, e voltando pro vídeo, falar sobre remakes atualmente é complicado. Muito porque essa forma de fazer jogos ou atualizar eles é facilmente confundida ou mal interpretada. Não que exista algum problema gigantesco nisso, até porque é normal. Principalmente lembrando que todo mundo trata esse assunto de remakes de uma forma bem simples e as pessoas mesmas acabam confundindo o que é o que. E pensando nisso, trazendo a fim de discussões, isso pode trazer interpretações erradas ou uma confusão gigantesca. Então, tirando esse elefante da sala, com o passar do tempo foram se desenvolvendo 3 tipos de formas de atualizar os jogos: os remakes, os remasters e os reboots. E confundir esses 3 é extremamente fácil. E para esse vídeo eu vou focar em falar só em um, mas explicando mesmo assim, os reboots são refazer uma franquia do zero, pegar tudo que foi construído e deixar para trás, e assim trilhar um caminho totalmente novo com ela. Um exemplo disso seria Devil May Cry, que foi rebootada no jogo DMC, onde eles resetaram e começaram a franquia com um novo personagem, que é o Dante, só que latino, ou alguma coisa assim. E não é sobre isso que eu vou falar aqui. E a outra via de se atualizar o jogo são os remasters, que são uma atualização de qualidade de vida do jogo. Isso pode ser estendido para diversas coisas, onde aí pode ser confundido com os remakes, mas os remasters em si vão priorizar melhorar e mudar pequenos aspectos de um jogo, como melhorar gráficos ou texturas, talvez até o funcionamento de alguma coisa aqui e ali. Mas no geral, os remasters vão priorizar a fidelidade ao jogo original, atualizando somente o necessário para esse jogo ficar atual. Mas sim, vou falar sobre os remakes, que são uma atualização completa do jogo. Não só os gráficos ou texturas, mas sim mecânicas inteiras, de formas que o jogo interage e que ele é construído. Dá até para dizer que o jogo é reciclado, pegando partes mais marcantes e boas deles, e as utilizando com novas tecnologias de uma forma que a traduza para o tempo atual. E um ótimo exemplo disso é o remake de Final Fantasy VII. Trazer um jogo tão antigo assim para o público atual é no mínimo complexo, porque os remakes em sua grande maioria tentam agradar tanto um público novo quanto um público velho que ama de coração esse jogo. Só que quando é um jogo de RPG de turno japonês, talvez seja meio complicado atualizar ele. E o grande problema disso foi ele ser um RPG de turno. Nesses remakes eles atualizaram isso de uma forma muito inteligente. Eles resolveram mudar o estilo de combate do jogo, que era um fator principal, e integrar a ele todo um sistema de RPG de turno, e misturar isso com um combate em tempo real. E com isso eles elaboraram um sistema que meio que para o tempo do jogo, onde você ganha tempo para usar itens ou habilidades específicas. E isso foi do caralho, sem brincadeira nenhuma. Fora sem comentar a melhoria gráfica e outros detalhes de ambiente e essas coisas extras. E é basicamente isso que um remake quer fazer. Então eu não quero passar perto de falar sobre remasters ou reboots, principalmente para não complicar essa discussão mais do que precisa. Entendendo tudo isso, qual ponto de remakes? Fora, obviamente, dinheiro. E eu não vou abordar tanto dinheiro, porque tanto faz na verdade. E tirando isso, qual realmente é o ponto de fazer remakes? Tipo, o Final Fantasy VII já era extremamente consagrado no meio dos Final Fantasy e nos jogos em geral. Mesmo o jogo sendo clássico, por que fazer um remake dele? Aí a gente vai entrar em uma discussão meio complexa sobre os remakes em si e sobre, entre muitas aspas, a validade de um jogo. Fazer um remake de um jogo consagrado pode ser interessante, como uma homenagem a esse jogo que já é extremamente marcante. E eu particularmente acho até que necessário trazer os clássicos pra frente do seu tempo, até para mais pessoas conseguirem jogar eles e ter acesso e entender como eram os antigos clássicos. E é até interessante quebrar ou misturar essa barreira do tempo. E quando esses 2 tipos de jogos são misturados, é muito interessante. É uma forma muito inteligente de atualizar um jogo antigo, como principalmente Final Fantasy VII. Fora que é uma forma muito foda de homenagear um jogo. E também tem outro tipo de remaster que é tão bom quanto esse, que acontece quando é a reimaginação de um jogo, que foi o que aconteceu com Resident Evil 7. E é interessante que toda a série mudou de certa forma. Eles atualizaram o jogo mais amado da franquia para esse novo molde que eles estão tendo, que é outra forma muito da hora de se fazer um remake. Mas aqui eu vou dar espaço para outra pessoa falar, já que esse é Resident Evil rodando no meu PC. Resident Evil 4 Remake lançou e eu era uma das pessoas que diziam que o jogo não precisava de um remake. Embora eu estivesse certo, como sempre, o remake é realmente bom. Se você jogar o 4 original e vir direto pra cá, eu te garanto que vão ser experiências completamente diferentes. Esse jogo, assim como o R2 Remake, abraça o conceito de reimaginação, que a Capcom tanto ama e compensa por todos os pecados daquilo lá com Nemesis. A primeira grande mudança de começo já é a atmosfera. O jogo constantemente te entrega a sensação do quão doentio é o lugar que o Leon se encontra. A vila principalmente é maravilhosa e já entrega o quão diferente vai ser não só a vibe do jogo, mas a gameplay. O jogo todo abraça um conceito de exploração tão maior e abre diversas áreas para serem completamente exploráveis. A área do
lago mesmo na parte da noite tem tanta coisinha pra fazer lá que parece que eu tô jogando um jogo de mundo semi-aberto. E pra tá deixando isso mais rico, o jogo coloca side quests com um mercador que te incentiva a fazer esse vai e volta em áreas. E mesmo que não tenha uma side quest pra fazer, você sempre tem motivo pra voltar com tesouros e sempre vai ter inimigos novos. E falando no combate agora, esse jogo é muito punitivo. Ele espera que você use dos recursos novos do Leon, como o stealth dele ou então os bloqueios com a faca, pra você tá lidando com os inimigos e economizar munição. O jogo te dá menos arsenal por natureza e não te esbanja munição e cura que nem no clássico, então você é realmente recompensado por estar jogando bem e não fica mais forte só. Você pode evitar confrontos com inimigos mais fracos pra poder ter munição extra contra inimigos mais fortes, sabe? É uma vibe muito mais puxada pros Resident Evil clássicos do que a ação do 4. Mas é óbvio que a ação ainda vai ter destaque aqui, é Resident Evil 4 ainda. Só que com os ganados não ficando tão facilmente stunados e sendo mais inteligentes, você tem que saber qual que é a melhor opção para lidar com a situação. E as armas ajudam muito nisso. As armas continuam cada uma com uma função específica, que nem no original, e toda a gameplay pode ser diferente. Para variar, você pode estar customizando sua maleta com buffs que mudam coisas passivas do Leon, como por exemplo a chance de fabricar munição extra na hora que você crafta. O jogo todo é redondinho e é uma forma muito mais sólida de aproveitar a obra original, principalmente a história. A gente não parece estar vendo um filme de ação pastelão, mas diálogos reais, sabe? Porra, cara, a Ashley aqui é realmente gostável, não uma personalidade genérica de donzela em perigo. Esse jogo abraçou tão forte o espírito de remake e se a Capcom continuar nessa linha, ela vai sair voando. Mas ainda assim, vendo os remakes dos jogos consagrados e quão bom eles já são, muitas vezes não é falado, ou menos ainda é feito, são os remakes de jogos medianos. E o melhor exemplo disso é Demon's Souls, onde a discussão não é sobre quão bom esse jogo já é, mas sim quão bom esse jogo pode ser. E é nesse tipo de jogo que os remakes precisam ser feitos, porque é justamente aí onde dá pra extrair o máximo de um jogo, já que bem, é um jogo mediano, que provavelmente deve ter tido problemas de budget. Fazer isso com Demon's Souls foi uma puta ideia do caralho, porque a franquia Souls dispensa comentários. E o único jogo que não tem tanta atenção é justamente o Demon's Souls, já que quem jogou esse jogo é no mínimo maluco. Fora que ele sofreu de problemas de orçamento e talvez tenha envelhecido meio mal, hein? E ver esse jogo refeito, atingindo todo o potencial que um jogo Souls da From Software geralmente tem, é muito foda. Eu realmente espero que isso aconteça mais, e eu realmente espero também que algo parecido aconteça com Dark Souls 1, pra pegarem e terminarem esse jogo de verdade. Mas, enfim, eu obviamente não vou reclamar dos remakes de jogos já clássicos, mas obviamente seria muito mais foda ter mais remakes de jogos, entre muitas aspas, incompletos, pra finalmente terminar de esculpir e polir a joia que todos esses jogos podem ser.